Você sabe qual foi a primeira HQ de ficção científica? Tudo bem, ela caiu no esquecimento, não se preocupe. Mas o conceito que ela trouxe é usado até hoje. Meu nome é Diego Morro e está na hora da gente viajar no tempo. O A.D. Kondo, ele foi um artista lá da Era de Platina, o início dos quadrinhos. Como diversos colegas dele, ele fazia de tudo no jornal. Ele fazia diagramação, ele fazia ilustrações para sessões como sessões de esporte e tal. E de vez em quando dava, ele emplacava uma história em quadrinho, essa novidade que estava surgindo. Por exemplo, com o J.W. Raper, ele fez uma história em quadrinho que se chamava The Outbursts of Everett True, né? As explosões do tal desse Everett True, que era uma tirinha de 2 quadros que mostrava sempre esse tal desse True reagindo de forma violenta a alguma coisa. Essa era a piada. Essa foi uma tira até que durou bastante. Ela foi de 1905 até 1927, quando então o Kondo acabou se aposentando desse lado quadrinista dele por motivos de saúde, e depois, né, continuou com as outras funções dele como ilustrador e etc. Mas essa parte dos quadrinhos ele acabou abandonando. O que interessa pra gente é o outro trabalho do Kondo, que é a primeira HQ de ficção científica que a gente tem registro, que é Mr. Skygag from Mars. Para falar de Mr. Skygag from Mars, a gente tem um problema que aconteceu várias vezes enquanto a gente estava escrevendo e pesquisando a história dos quadrinhos dos Estados Unidos, que é um problema de fontes. As fontes não batem. Porque as primeiras fontes que a gente achou sobre a história, elas dizem que ela teria sido veiculada de 2 de outubro de 1907 até mais ou menos abril de 1911. Só que quando a gente foi pesquisar qual é o jornal que ela saiu, o jornal se chamava The Day Book, era um jornal de Chicago, e essa história é bem legal. É um jornal que foi criado por um milionário dos meios de comunicação, né, um dos magnatas da imprensa na época nos Estados Unidos, no começo do século XX, que era o E.W. Scripps. E esse cara, apesar de ser um poderoso, né, dono da imprensa, ele era um cara bem de esquerda e bem progressista. Olha que interessante, ele tinha medo que os anunciantes acabassem ficando mais importantes. Os anunciantes acabassem dominando o jornal, né? O jornal ia ficar dependente dos empresários que anunciam, e aí, se tivesse em algum momento algum conflito entre a verdade e o anunciante, o jornal ia ficar do lado do anunciante. Coitado, mal sabia ele que, né, em 2021 a gente já está justamente vivendo isso, mas isso é papo para outro vídeo. Ele quis testar, ele quis fazer um dos jornais dele ser um jornal sem anunciante, pago apenas pela compra do jornal ou pelos assinantes. E esse jornal, então, esse Day Book de Chicago, ele durou de 1911 a 1917. Ou seja, não bate as datas, né, de quando teria saído a historinha e de quando o jornal existiu. Mas, independente disso, a Mr. Skygag from Mars é a primeira HQ de ficção científica, sim. Esse problema de fontes é um problema que a gente enfrenta quando pesquisa a história dos quadrinhos, porque é só agora que a gente está vendo, né, muitas pesquisas sérias mesmo, ir atrás de documentos, ir atrás de entrevistas, bater com o que tem na biblioteca do Congresso, etc, etc. Então, nesse caso, a gente ainda tem divergência de data, mas ela é, sim, a primeira história em quadrinho de ficção científica publicada. A ideia do Kondo é simples e genial como qualquer grande ideia. Esse Mr. Skygag, ele era filho do Solomon Skygag, um professor super respeitado da Universidade de Marte, que um dia esse professor, conversando com 2 colegas, ele resolve então mandar o filho dele para a Terra para analisar os humanos, né, investigar, pesquisar o que é esse planetinha aqui. E daí que vem a sacada. Porque nós temos, no momento que a gente tem uma pessoa com um olhar estrangeiro, coisas que para nós são parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa cultura, começam a ficar estranhas, né? Ele vem com esse olhar de fora e começa a questionar muita coisa. E daí que vem o humor, então, do quadrinho. Eu estou falando quadrinho, mas na verdade ela é aquele híbrido bem comum na Era de Platina entre a charge política, né, que é um quadro só, e a história em quadrinho. Então ela era, né, sempre tiradas de um quadro só, né, tirinhas de um quadro só, né, tiradas no sentido de humor, né, tirinhas de um quadro só, e lá dentro daquele um quadro aparecia o Mr. Skygag analisando alguma situação humana e tirando sarro dessa situação humana. O autor produziu em torno de 400 desses quadrinhos, né, dessas charges únicas, né, painel único, e no dia que ele chega então na Terra, né, o Mr. Skygag, o jornal apresenta ele para os leitores com o seguinte texto:
Alguns anos atrás, um inofensivo estranho aterrissou nessa esfera terrestre sem bagagem, exceto um caderno. Desde então ele ficou conosco, discreto como um espião japonês, captando informações e confundindo sua cabeça intelectual com coisas incompreensíveis, tão diferentes daquela em seu próprio planeta. Este era Mr. Skygag de Marte. No entanto, não se sabe claramente por quanto tempo continuará seu estudo da Terra sobre os seres terrestres em suas obras terrestres, nem como ele voltará a Marte quando decidir retornar. Provavelmente será pelo mesmo meio pelo qual ele chegou, a menos que por acaso ele tenha vindo como meteorito. Outra curiosidade histórica sobre o Mr. Skygag é que ele gerou o primeiro cosplay da história. Sim, tem registro disso. Em 1908, o Sr. William Fell e a sua esposa foram numa festa fantasia em Cincinnati vestidos de Mr. Skygag e ela como Miss Jill Pickles, que era uma outra personagem de um quadrinho que também saiu no mesmo jornal. Então o primeiro personagem de ficção científica dos quadrinhos acabou gerando o primeiro cosplay da história. E essa sacada do Condon, né, de fazer o extraterrestre vir de fora e daí nos criticar, é uma coisa que continua valendo até hoje, mais de 100 anos depois. Por exemplo, na década de 60, a gente teve na CBS, né, que foi ao ar de 1963 até 1966, a série de TV My Favorite Martian, né, meu marciano favorito. Foi uma série que fez muito sucesso, passou até aqui no Brasil. As duas primeiras temporadas são preto e branco, a terceira é colorida, porque está nesse momento de transição da televisão. Né? Décadas depois, de 1993, a gente vai ter o filme Coneheads, que na verdade é uma adaptação de um quadro do Saturday Night Live, né? Um quadro estrelado pelo Dan Aykroyd e pela Jane Curtin. Ou seja, essa sacada que o Condon teve lá há 100 anos atrás, ela continua rendendo décadas depois. Seja nos quadrinhos, seja no cinema, seja na TV, seja no teatro, na literatura, seja humor, como esses exemplos, ou também como crítica social. O filme Distrito 9, por exemplo, toda aquela sua metáfora para os imigrantes, o filme Distrito 9 tem um pouquinho do seu DNA e dessa sacada do Mr. Skygag. Então, é a primeira história em quadrinho de ficção científica e é uma história em quadrinho que continua, né, influenciando e rendendo frutos até hoje. Ó, chegou a nossa tardes, é hora da gente voltar para o presente. Então já sabe, né? Se você curtiu, dá um joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você está achando, diz o que você gostaria de saber e até a nossa próxima viagem no tempo. Tchau!